Olá, estamos dando início a mais um programa Debates Le Monde Diplomatique Brasil, uma iniciativa do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, em parceria com a TV PUC, com o canal universitário e com a TVT, a TV dos Trabalhadores. Hoje nós vamos apresentar aqui os resultados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Polis sobre territórios, a Covid e o trabalho. Elementos importantes para poder considerar se há, de fato, desigualdades na cidade e como elas se apresentam, se a Covid impacta de maneira diferenciada a população ou se ela é generalizada, pega todo mundo. Bom, para poder apresentar essa discussão para vocês, eu convidei os coordenadores da pesquisa, né? Eu quero apresentar para vocês a Lara Cavalcante. A Lara é arquiteta, é urbanista, é membro da equipe do Polis, né, do Instituto Polis, é uma das pesquisadoras que realizou a pesquisa. E quero apresentar também para vocês o Vitor Nizida. O Vitor é arquiteto, é urbanista pela FAO, né, e ele também esteve envolvido na elaboração e na aplicação dessa pesquisa que nós vamos aprofundar e refletir nesse momento. Eu agradeço a presença de vocês, né? E queria começar, Vitor, perguntando assim, que pesquisa é essa e por que ela foi pensada? Oi, Silvio. Primeiro, obrigado pelo convite, obrigado por receber a gente e trazer esse tema tão importante que o estudo sobre trabalho, território e Covid ajuda a gente a visualizar, né, que é como as desigualdades acabam se revelando através da pandemia de Covid-19, mas também como a própria pandemia acaba ajudando a intensificar muitos desses aspectos que a gente já vinha observando na nossa cidade. A gente vem desde o ano passado buscando desenvolver esse tipo de leitura para entender justamente como a pandemia se manifesta de forma desigual no território, na sociedade, que aspectos essa desigualdade tem, ou traz, ou revela, mas principalmente o que dessas informações sobre a desigualdade, sobre a pandemia e a desigualdade da pandemia, que essas informações podem nos informar para nos ajudar a refletir ou elaborar ações concretas, ou subsidiar a elaboração, a revisão de políticas públicas de combate à pandemia, né? O que essas informações, que às vezes só o território mesmo informa, a leitura territorial informa, pode nos dar para dar um passo além, né? E tentar não só enxergar a pandemia como um fenômeno complexo que ela é, mas também tentar endereçar algumas ações, né? E tentar agir, que acho que é o que está faltando, né? Até agora, mesmo depois de mais de um ano de pandemia. E também a gente, quando partiu, né, o início dessa pesquisa, foi também para pensar que tinha, né, um discurso que diziam que o vírus era democrático, que atingia as pessoas de maneira, entre aspas, igual. E aí, primeiro a gente começou com indicadores raciais, e a gente viu que não, que a pandemia no município de São Paulo atingia mais fortemente a população negra. E aí, quando a gente começou a analisar o trabalho, a gente também viu que determinadas profissões foram mais atingidas. Então, mas eu queria, antes de começar a entrar nos dados da pesquisa, eu queria entender mais ou menos o que vocês tratam como sendo território, hein, Vitor? O que é um território aí para vocês nessa pesquisa? O território aqui a gente entende, bom, a cidade é um território, a cidade de São Paulo é um território, quando a gente fala a cidade, a gente não fala só do município de São Paulo, né? As divisões administrativas, às vezes, elas dizem muito pouco, até atrapalham o tipo de leitura que a gente busca fazer com as análises territoriais. O território ele pode ser a cidade como um todo, e a gente está falando da metrópole de São Paulo, de 20 milhões de habitantes, mas o território ele tem várias escalas, né? E quando a gente faz leituras como essa, que a gente vai falar daqui a pouco, a gente também busca ir transitando nas escalas e entendendo o território pela sua complexidade, pela sua diversidade, pela sua heterogeneidade,
E quando a gente faz isso, a gente vai adentrando mesmo, se aproximando mais da região central, se aproximando mais de territórios que a gente identificou serem focos de Covid-19. Então, a gente pode ir para alguns lugares da Brasilândia e tentar ler aquele território, quais aspectos daquele território, da realidade daquela população, da dinâmica daquele lugar na cidade, são determinantes ou influenciam aquilo que a gente está observando de uma forma geral, que é a pandemia neste território, na cidade, né? Ou seja, quando a gente fala de território, a gente também fala muito da interação, não é só espaço físico, né? A cidade, o concreto, os lugares em si. É o que é um atributo desse território, desse espaço, que também diz muito sobre as pessoas que o produzem cotidianamente e que dão vida a ele, né? Vida à cidade. O que tudo isso nos informa quando a gente faz algum estudo com base no território. Território eu já entendi. Agora eu queria saber com que dados vocês estão trabalhando e como vocês obtiveram eles, hein, Lara? A gente tem trabalhado com a base de mortalidade, então, que é obtida através da Lei de Acesso à Informação. A gente faz o pedido para a Prefeitura Municipal de São Paulo, porque esses dados, eles são disponibilizados através do sistema Tabnet, porém, eles são agregados por meio do distrito administrativo. E aí isso dialoga bastante com o que o Vitor falou de analisar pela chave do território, porque quando a gente pensa, por exemplo, a Vila Andrade é um distrito administrativo de São Paulo, mas ela abarca tanto Paraisópolis quanto parte do Morumbi. Então, como que a gente conseguiria analisar e ver qual que é o impacto da pandemia dentro desses dois territórios que abarcam uma divisão administrativa? Então, a gente usa essa base de mortalidade, que a prefeitura cede, e eles georreferenciam através do setor censitário. Então, a gente consegue olhar para uma escala muito maior e conseguir, de fato, enxergar com maior precisão aonde estão localizadas as mortes por Covid-19 na cidade de São Paulo. Então vamos passar agora para os resultados, não é? Quer dizer, Vitor, o que você acha que se destaca mais na pesquisa, ou você quer começar apresentando numa certa ordem os resultados? Nós estamos interessados em saber como é que a Covid atua nos diferentes territórios. Não, então, a gente acha que a primeira conclusão, essa em si já não é tanto uma novidade, é isso, a gente consegue identificar quais são os focos da Covid na cidade. Então, a gente consegue destacar ou identificar quais são as áreas da cidade de São Paulo que apresentam uma maior concentração de mortes por Covid, e isso para nós já diz muita coisa, que são nessas áreas em que se morre mais gente por Covid, é onde mais tem gente infectada. Uma coisa é consequência da outra. Se tem mais gente infectada, é onde mais o vírus está circulando. Se é onde mais o vírus está circulando, é onde mais tem pessoas circulando. Quando a gente fala da Covid, a gente fala de um vírus de circulação. SARS-CoV-2 é um vírus que depende do hospedeiro, que ao mesmo tempo que é vítima, é vetor de transmissão. Então, se não há circulação, não há transmissão. Se há transmissão, a gente pode supor que há uma circulação muito intensa, uma circulação desprotegida, né, de pessoas que não estão conseguindo manter um distanciamento, fazer o isolamento e, portanto, se proteger as outras pessoas. Quando a gente mapeia a concentração de óbitos, a gente está, de certa forma, mapeando também o fenômeno como um todo, identificando, mesmo como uma aproximação, de quais são as áreas mais afetadas, onde há mais pela Covid, porque é onde há mais transmissão, onde há mais circulação de pessoas e do vírus. Isso ficou claro desde o ano passado, quando a gente viu que tem regiões que concentram muito mais mortes, muito mais hospitalizações do que outras no município de São Paulo. Mas o que a gente trouxe agora com esse estudo que foi divulgado no fim de maio é uma análise complementar a essa leitura territorial, que é quais são as atividades profissionais, quais são as ocupações, para não dizer profissões, quais são as ocupações que registraram mais óbitos por Covid-19 nesse montante total, e aí o dado é só para o município de São Paulo por uma questão de acesso à informação mesmo. Então a gente consegue ver as concentrações da cidade, e também quais foram as ocupações mais afetadas, né? E aí a gente entra nesse estudo que temos hoje, né, Lara? Exatamente. Então vamos lá, nós temos aí uma preliminar, né? Eu precisava identificar quais são essas concentrações, em que parte da cidade. Onde não tem Covid, onde é que tem Covid? Bom,
As concentrações que a gente observa quando a gente olha todos os óbitos no município de São Paulo, a gente trabalha muito com mapas de calor, então, que eles evidenciam qual que é a interatividade entre esses pontos e a concentração desses pontos no mapa. Então, a região da Brasilândia tem uma concentração de óbitos, a região de Sapopemba tem uma concentração grande de óbitos, aí mais ao sul, a gente tem Cidade Ademar, Pedreira, também tem, aí mais ao sul, só que mais divisa com Taboão, então tem Grajaú, Jardim Ângela, Jardim São Luís, também tem uma concentração importante, e também tem na região central, então perto do distrito Santa Cecília, um pouco divisa com a Consolação, a gente também tem uma concentração de óbitos importante por ali. Silvio, acho que é interessante, quando a gente fala de onde tem, também é importante dizer onde não tem, ou onde tem muito pouco, né? É errado dizer que não tem. Covid está em toda a cidade, mas onde não tem Covid. No município de São Paulo. Ou são as áreas de vazio urbano, parques, áreas de preservação, a gente tem no extremo norte, extremo sul, represas, Parque do Carmo, Parque do Ibirapuera, Parque do Estado, ou são áreas com altíssimo IDH, altíssimo padrão de renda, e em que a população, em geral, tem um nível de acesso à saúde muito maior também. Isso a gente está apontando porque são áreas onde residem pessoas que, em geral, também têm melhores condições de se proteger, seja através do home office, como é o meu caso, eu consigo trabalhar de casa, a mesma função que eu desempenhava antes da pandemia, eu trouxe para dentro de casa, e assim eu não me exponho, e não exponho outras pessoas. Né? Então, através do home office, se protegendo, ou suspendendo mesmo as atividades, e aí é importante que se diga que, para grande parte da população, suspender as atividades sem que isso comprometa a sua renda é quase impossível, mesmo com os auxílios emergenciais. Ainda que o auxílio emergencial tenha uma importância muito grande nisso, mesmo com o auxílio emergencial. Então, quem consegue fazer esse tipo de isolamento não é a população trabalhadora ou de menor renda. Né? Então, onde não tem, é sempre nesse quadrante, a gente chama de sudoeste, né? Você pega a região central e vem em direção à Marginal Pinheiro, você vai varrendo uma área de bairros e distritos de maior renda, melhor poder aquisitivo, né? Melhor IDH, mais acesso à saúde, que é onde estão os maiores vazios, onde a concentração não é tão grande, a gente pode até chamar de dispersão, né? É onde está a população mais protegida, onde tem menos óbito. E também é onde tem as maiores expectativas de vida da cidade. E aí, quando a gente olha também o mapa de vacinação, a gente vê que, coincidentemente, essa região que a gente chama, entre aspas, de vazio, de óbitos, é a região que tem o maior percentual de pessoas vacinadas. Então, isso indica diretamente todos esses fatores, esses indicadores sociais que a gente trabalha na pesquisa. Essa questão é interessante, quer dizer, onde tem menos Covid, ao mesmo tempo tem mais vacina? Né? E Sim. Isso é política pública? O que é? Como é que vocês veem? Com certeza. Alguns órgãos da imprensa já tinham levantado alguns dados. O Labcidade da FAUSP também divulgou faz pouco tempo um mapeamento que mostra essa geografia da vacina, que ela é o inverso da geografia do vírus, né? Onde mais se morre, onde menos a vacina conseguiu chegar, ou onde menos as pessoas conseguiram se vacinar. Né? Quando a gente estabelece um critério de faixa etária, puro e simples, que é o que está organizando, né, o Plano Nacional de Imunização, a gente, de saída, também coloca um critério de classe e de raça, porque se a gente vai começar a vacinar as pessoas de 90 anos ou mais, quem da população tem 90 anos ou mais? Quem tem uma expectativa de vida para chegar até lá? Quem tem, né, condições para ter idosos com essa idade? São as populações com melhor acesso à saúde. E a gente está sempre falando da mesma população, né? Que em sua maioria é branca, mais escolaridade, melhor padrão de renda. Então, é uma forma de ir da vacinação, do processo de imunização, chegar onde menos o vírus circula, quando a gente trabalha só com o critério de faixa etária. Por isso que esses estudos que a gente vem fazendo desde o ano passado, também a gente apontou a necessidade de incorporar critérios territoriais aos critérios de priorização da vacinação, né? Porque assim você consegue, ou deveria conseguir, levar de forma prioritária
as doses justamente onde mais o vírus circula, mais o vírus mata e onde mais tem gente precisando, porque onde mais tem gente que não consegue se proteger. Exatamente. E isso dialoga muito com quando a gente analisa os dados de trabalho relacionados a óbito, porque as profissões que são mais atingidas, que são mais afetadas, são justamente aquelas que não conseguem fazer trabalho remoto, que continuam se deslocando pela cidade e estão nas regiões em que não estão sendo tão vacinadas quanto as regiões centrais. Então, na verdade, você acaba não atingindo, são recursos escassos, né? A gente tem poucas doses, pelo menos até agora. Então, você não otimiza a quantidade de doses suficiente. Se você direcionasse essas doses para as regiões que têm maior mortalidade e fosse cobrindo territórios da cidade de São Paulo, justamente onde você tem maior circulação de pessoas, você consegue diminuir a taxa de mortalidade para o município como um todo. Eu chego à conclusão, pelo que vocês estão falando, que deveria ser o contrário, o avesso do que essa política de saúde do município está fazendo, né? Quer dizer, em vez de concentrar nos bairros ricos e de classe média para atender a demanda das vacinas, né, deveria ser concentrado, então, na periferia. Mas aí não ia ter vacina para todo mundo, não é verdade? O que a gente fala do critério territorial, e é muito importante que a gente diga e repita isso, tá? Ele tem a ver com uma estratégia de tentar otimizar o processo de imunização que a gente tem hoje. Agora, isso não resolve em nada mesmo, porque não substitui o que de fato a gente precisa, que é vacina para todo mundo. Tá? Criar critérios de priorização, ele é importante em qualquer campanha de imunização, seja lá qual for o vírus ou a epidemia, né? Gripe comum, etc. E tanto é que sempre existiram os grupos prioritários. Agora, quando a gente tem pouca dose e a chegada dos novos lotes são sempre muito insuficientes, né, esparsos e sempre muito insuficientes em quantidade, a gente tem um cenário de tanta escassez que o critério da priorização ele ganha ainda mais relevância. Agora, isso que a gente está falando não substitui em nada o fato de que o que resolve mesmo é a vacina para todo mundo. E isso não tem o que substitua, né? Vocês têm dados de formação, de educação, de renda, para poder organizar esse mapa da Covid? Como é que é? A gente trabalhou, a base de mortalidade não tem informação de renda, mas a gente trabalhou com dados de escolaridade. E aí, quando a gente analisa o total dos óbitos no município de São Paulo, 76,7% são de pessoas que não concluíram o ciclo de educação básica, ou seja, tem 11 anos ou menos de estudo. Então, a gente vê que é uma quantidade grande de pessoas que a gente faz, né, uma relação entre a educação e talvez a renda. Então, quanto menor anos de estudos, a gente assimila com o menor padrão de renda. Então, a gente vê que a maior parte das pessoas atingidas no município tem menor escolaridade e também menor renda. Muito bom. Então, vamos ver as profissões mais afetadas. O que vocês têm de resultados dessa pesquisa que está ficando tão prestigiada e conhecida por toda parte aí? Os grupos que mais somaram óbitos na cidade de São Paulo foram o de aposentados, em primeiro lugar. Aposentados e aposentadas e pensionistas é um grupo que sozinho tem quase 1/3 das mortes, é muita coisa. E logo em seguida vem as donas de casa, com quase 16%. Se a gente somar esses dois grupos, a gente entende que eles não são iguais, tá? Mas se a gente somar donas de casa e aposentados, os dois grupos que estão ali em cima da tabela, a gente tem 48% dos óbitos. A gente está falando de quase metade dos óbitos na cidade de São Paulo, definidos por grupos de aposentados, aposentadas e donas de casa. Por que a gente está enfatizando isso? Aposentados e aposentadas, em tese, são pessoas que já trabalharam, já contribuíram, o rendimento vem de uma aposentadoria, de uma pensão, de algum benefício, e, em tese, essas pessoas são aquelas pessoas que não dependem de um trabalho para ter a remuneração. Então, não precisariam sair de casa durante a pandemia sem comprometer a renda da sua família. Estou falando em tese porque a gente sabe que, né, isso não vale como regra, mas para muitas exceções. Né? Donas de casa são um grupo composto por mulheres, majoritariamente mulheres, que trabalham, mas não são reconhecidas pelo trabalho que realizam e muito menos remuneradas. O trabalho
dentro de casa, mas um trabalho também que implica viagens para fora de casa. Então, a gente está falando de um grupo de aposentados e aposentadas que, em tese, conseguiria se proteger mais, se isolando, e de um outro grupo que também conseguiria ficar mais em casa, se isolando, porque já não era remunerada antes, então deixar de fazer aquela atividade não impactaria tanto a renda familiar. E por que justamente esses dois grupos somam tantas mortes? Primeiro, uma característica muito importante deles é que eles são grupos compostos por pessoas idosas. Então, a gente está falando de categorias da população que são, de fato, mais idosas, portanto, estão ali naquele fator de risco etário, né? Isso já diz muito sobre a taxa de mortalidade ser muito alta entre eles. Mas depois a gente tem que considerar também que parte desses óbitos tem que se explicar pela forma como eles foram infectados, essas pessoas foram infectadas. Como se dá o padrão de contágio de pessoas que, em tese, diferentemente de trabalhadores e trabalhadoras que precisam sair todo dia, mesmo durante a pandemia, estão se expondo toda vez que saem, como que essas outras pessoas aposentadas dentro de casa se infectaram? Então a gente tem duas hipóteses, ou dentro ou fora de casa. E se for dentro de casa, que é uma hipótese muito, muito válida, significa que alguém trouxe o vírus para dentro. Isso significa logo de cara que aquela ideia do isolamento vertical que uns e outros defendem, não funciona, porque você não consegue deixar a pessoa dentro de casa protegida de um vírus se alguém com quem ela convive continua saindo, seja por qual motivo for. Né? Existe uma exposição que é indireta dessa pessoa mais idosa que está em casa, mesmo que ela não saia, porque o familiar, o parente que continua saindo e entrando, acaba sendo um vetor e pode transmitir, infectar e até levar a óbito, que é o que a gente está observando. Então, tem uma possibilidade grande desse padrão de transmissão dentro do domicílio ser responsável por muitas das mortes que a gente está observando, principalmente dessa população mais idosa. E destaque para aposentados, aposentadas e donas de casa. Agora, também é importante levar em consideração que é possível a infecção fora de casa, né? Sobretudo quando a gente pensa no padrão de mobilidade das donas de casa. Dona de casa não é uma pessoa que fica em casa o tempo todo e só cuida dos serviços domésticos dentro do domicílio, né? As donas de casa são responsáveis por inúmeras atividades ou inúmeros trabalhos reprodutivos, dentre eles compras, acompanhar familiares em consultas médicas, em exames, acompanhar filhos e netos nas escolas. A gente não teve aula presencial em boa parte do ano passado, mas ainda assim é uma responsabilidade que cai sobre essas mulheres. Então, aí teria um fator de exposição extra para além da infecção intradomiciliar, que é essas mulheres também são responsáveis por trabalhos que acabam, não são remunerados, mas que acabam expondo elas, né? Bem ou mal, a necessidade de ter que sair de casa e fazer essas tarefas é uma forma de se expor. Então, a gente tem quase metade dos óbitos com esses dois grupos. Exatamente. E um comentário sobre os aposentados, a gente sabe que, em muitos casos, o rendimento que a pessoa recebe do benefício, muitas vezes não é suficiente para sustentar a casa. Então, muitos aposentados continuam desempenhando trabalhos, muitas vezes até informais, então a pessoa continua saindo de casa ou se deslocando para desempenhar alguma atividade econômica. Isso tudo, Silvio, que a gente está trazendo, os dados são esses, né? Inclusive informação pública, que é a Secretaria de Saúde que fornece. Mas essas explicações, por enquanto, são as suposições que a gente consegue elaborar para tentar entender esse fenômeno, né? Porque é um volume muito alto de mortes. Então, agora passamos dos aposentados e das donas de casa para que tipo de categoria profissional que também está mais afetada? A gente dividiu esse grande grupo de pessoas que desempenham atividades remuneradas. Para uma primeira leitura também foi pensar em atividades essenciais, atividades não essenciais, e aí a gente criou um grupo que são as atividades essenciais e que não deveriam ser. Então, um exemplo disso é a construção civil, que foi mantida como uma atividade essencial durante toda a pandemia, e trabalhadoras domésticas, por exemplo. Então, esse grupo de pessoas representou 6,5% dos óbitos do total do município de São Paulo. E são atividades que poderiam ter sido consideradas não essenciais, mas que continuaram. Então, inclusive, o setor da construção civil, que representa os óbitos, né, de pessoas que trabalham na construção civil, representam 4,1% do total do município de São Paulo. Mas quando a gente analisa quantas pessoas trabalham dentro, né, desse setor, trabalham com a construção civil, a gente tem
2,31% das pessoas. Então, a gente vê que realmente é uma atividade que foi mantida como essencial por pressão, por um momento oportuno para esse setor que está a todo vapor e que não preservou vidas, que essas pessoas poderiam ter ficado em casa. Claro que isso pressupõe também, em conjunto com políticas públicas que garantam auxílio para essas pessoas, para elas conseguirem, de fato, fazer o isolamento social. De fato, essa história da construção civil é chocante, né? Porque eles são até um grupo mais vulnerável, porque estão nos bairros de periferia, porque tem essa baixa escolaridade, e ainda porque se deslocam ao trabalho todo dia, convivendo com uma quantidade de gente com as mesmas condições. Então, a contaminação é uma coisa muito viável, muito possível, né? E, de fato, ser considerado como uma atividade essencial só é suplantado pela empregada doméstica, considerado também atividade essencial. Que dados vocês têm sobre a empregada doméstica? A gente tem que as empregadas domésticas, elas representaram 2,4% dos óbitos, não é, Vitor? Acho que é isso do total. Você está sem som. Você está sem som, Vitor. Desculpa, gente. 2,3%, está certo, Lara. Pode parecer que não é muita coisa, 2%, 4%, mas, gente, é um volume de mortes muito grande. A gente está falando de mais de 700 empregadas, empregados domésticos, faxineiros, faxineiras, caseiros, caseiras, diaristas, que perderam a vida porque não puderam se proteger adequadamente. E parte do que explica isso toca diretamente como estão sendo definidas algumas políticas públicas nessas ações totalmente desarticuladas de combate à pandemia, porque considerar alguns trabalhos não essenciais como essenciais e expor essas pessoas desnecessariamente, levando a óbito, como que é o que a gente está vendo aqui, para dizer o mínimo, absurdo, né? A gente tem uma palavra bem boa para isso, inclusive. Agora, a Lara destacou construção civil e empregadas domésticas, porque são esse setor, são esses grupos que configurariam trabalhadores e trabalhadoras não essenciais, mas que não puderam se proteger porque foram considerados essenciais. Agora tem um outro conjunto também de trabalhadores e trabalhadoras não essenciais, cuja atividade não é essencial, né, para o funcionamento da cidade ou de alguns serviços básicos, mas que continuaram trabalhando, não pela classificação oficial dada pelo governo, mas porque não puderam deixar de trabalhar, né? E aí os motivos são vários. A gente tem a questão dos vínculos da precarização, a gente tem a questão da forma como o rendimento é dado, né? Às vezes o rendimento é do dia. Então, você deixa de trabalhar naquele dia, você não tem o dinheiro para as refeições daquele dia. Isso diz muito sobre trabalhadores informais, né? Quando a gente fez essa classificação que a Lara contou agora, mas a gente também dividiu por setores da economia. Então, quando a gente pega os trabalhadores e trabalhadoras, a gente tem indústria, serviços, comércio e agricultura, que é um volume bem residual, assim, porque na cidade de São Paulo são poucas as pessoas que trabalham, e desse setor, poucas que morreram, na verdade, não é isso que importa. E o setor de serviços, acho que até como é de se esperar, é o setor que mais registrou óbitos, com 31% deles no município inteiro. Agora, o setor de serviços, quando a gente fala serviço, a gente fala de muita coisa, né? Muita coisa cabe em serviços. É um setor muito amplo e diversificado e heterogêneo. Então, a gente teve que detalhar em subcategorias para tentar identificar quais atividades dentro dos serviços é que anotaram mais mortes, menos mortes, e que poderiam, portanto, serem associadas a uma atividade de maior risco, porque expõem mais seus trabalhadores. E aí a gente vai dar destaque aqui para profissionais dos transportes e tráfego, o que inclui motoristas de ônibus, condutores de metrô, trem, cobradores, os cobradores também de guichês, mas também motoristas por aplicativo e taxistas, que inclusive são o principal grupo dentro desse subgrupo, né, também com cerca de 3% dos óbitos. Por que a gente diz que o impacto é muito grande? A gente fez uma comparação desse percentual de óbitos em relação ao percentual de trabalhadores e trabalhadoras que trabalham nessa categoria no município de São Paulo, porque se você tem uma porcentagem que equivale, né, 3% de óbitos, 3% de pessoas trabalham nesse setor. Então, você imagina que
o número está refletindo o perfil demográfico dos trabalhadores e trabalhadoras. Mas quando esse número de óbitos, ou desculpa, o número não, a porcentagem de óbitos é superior à porcentagem de pessoas empregadas naquele setor, então você tem um desequilíbrio. E é o que a gente observou em algumas categorias, como, por exemplo, dos transportes. Tá? Dos transportes, dos empregados e empregadas domésticas, que também estão nesse grande setor, né, dos serviços. E também, quais mesmo, Lara? Aí tinha o dos profissionais liberais e os serviços administrativos, informacionais, que são serviços que são de escritório. Aí tinha também da administração pública, a gente separou segurança saúde pública, e educação, saúde, né? E o serviço de alimentação também. Interessante que o serviço de alimentação, que a Lara lembrou, ele anotou proporcionalmente poucas mortes, inclusive em relação ao total de pessoas empregadas nesse setor, o que nos diz como, possivelmente, a gente está vendo reflexo de como as políticas de restrição e de isolamento foram bem-sucedidas para algumas categorias. Porque o setor de alimentação, bem ou mal, abriu, fechou, mas boa parte do tempo teve que seguir protocolos mais rigorosos, né? Trabalhou mais com delivery, então não tinha aglomeração nos salões, dos restaurantes. Quando abriu com protocolos de distanciamento entre as mesas e atendendo bem menos do que metade do que seria a capacidade, fora a proteção dos trabalhadores, com máscara, luva, álcool em gel. Então, ali a gente pode estar vendo um resultado positivo de como o que tem que ser feito, porque isso salva vidas. Né? No setor de alimentação, serviços de alimentação, tem 1% ou menos que isso 1%. De óbitos em relação ao total, e essa porcentagem é muito menor do que se esperaria se a gente considerar o tanto de gente que trabalha nesse setor, em São Paulo. Né? E de educação? Vocês têm alguma informação sobre a questão da raça? Porque você pega, por exemplo, o grupo das empregadas domésticas. Sim. Como é que é esse perfil de raça? Tem? Sim. Das empregadas domésticas, a gente tem maioria de mulheres, então mais de 90% são mulheres, e mais da metade são negras. Então, as empregadas domésticas têm maioria de pessoas negras, e também, quando a gente olha, né, a construção civil, que a gente comentou, que foi um setor bastante afetado, dentro da construção civil, a gente tem o maior percentual de mortes é de pedreiros, que também tem um percentual maior de pessoas negras. Então, a gente vê que duas profissões que foram bastante afetadas têm maioria de pessoas negras. Isso para citar aquelas que são mais negras, né? Aquelas que têm uma proporção de trabalhadores e trabalhadoras pretos e pardos que se destacam mais, mas tem outros serviços também que têm uma proporção de trabalhadores e trabalhadoras negras que estão acima da média do município, e também são justamente aquelas profissões cujos trabalhadores têm uma escolaridade mais baixa, o padrão de rendimento de salários também é mais baixo, trabalhos braçais, presenciais, que não podem ser substituídos pelo home office, ou trabalhos essenciais como as pessoas que estão nos transportes coletivos urbanos, né? Agora, é interessante ver como esses dados das profissões também acabam corroborando com aquela leitura que a gente fez em estudos anteriores de quais são os grupos que mais morrem na cidade de São Paulo, quando a gente olha por sexo e raça cruzado. Né? A gente tem uma curva de mortalidade muito alta e ascendente para homens negros, uma curva de mortalidade que não se compara com nenhuma outra dos outros grupos. Aí logo depois não, bem abaixo, tem os homens brancos, e abaixo dos homens brancos, mas ali na margem de erro, tem as mulheres negras. E lá embaixo, mas bem lá embaixo, as mulheres brancas. Isso diz muito sobre como raça, cor da pele, como informação, acaba também nos dando, também funciona como uma determinante social. A gente sabe que o SARS-CoV-2, ele é mais letal entre homens do que entre mulheres. As explicações disso ainda estão sendo desenvolvidas, mas existem várias hipóteses válidas que elas não se excluem, né? Tem questões comportamentais, culturais, hormonais, do próprio organismo, do organismo do ser humano, não tem nada a ver com o vírus, né? Que poderiam se somar e explicar por que homens têm uma mortalidade maior. Agora, quando a gente vê que mulheres negras têm uma mortalidade quase igual a de homens brancos,
quer dizer que a mortalidade delas está equiparável à do sexo que mais anota mortes, mais equiparável do que a de outras mulheres, no caso, mulheres brancas. Isso evidencia o acesso à saúde diferenciado, inclusive que resulta num acúmulo de comorbidades entre a população negra, que explica essa mortalidade tão maior e tão mais trágica entre a população preta e parda. Eu dei uma olhada nos dados da pesquisa que você me passou ontem, para eu ter um pouco de familiaridade com isso, e uma das coisas que não é novidade, mas é marcante, é a quantidade de gente que não terminou o ensino básico, né, os 11 anos. Nós estamos falando de quantos? É quase 80%, 76,7% do total são de pessoas que não terminaram o ensino básico. Do total de quê? Dos óbitos do município de São Paulo. Então, são cerca de 30 mil, né? De 30 mil, 80% disso são de pessoas que não concluíram a educação básica. Esse dado é o grau de importante. escolaridade, ele diz muita coisa, porque ao mesmo tempo que a gente vê os anos de estudo dessas vítimas, a gente também entende, através dessa informação, ou afere, né, qual é o padrão de renda dessa população, porque grau de escolaridade menor significa que a inserção no mercado de trabalho dessas pessoas vai ser mais informal, mais precária, se formal, com rendimentos menores. Então, a gente está falando de uma população que recebe menos, tem de menor renda, e que, por consequência, também é mais dependente do sistema público de saúde, então tem um acesso à saúde definido pelas possibilidades oferecidas pela rede pública, e que, por consequência, também isso é um acúmulo, né? Não é só da pandemia agora. Tem um acesso à saúde, não é um acesso à saúde mais debilitado agora, para fazer teste, porque precisa de respirador, é acesso à saúde durante a vida inteira. Então, se é um acesso à saúde mais precário, durante todos os anos de vida, então você tem diagnósticos não feitos ou inadequados, você teve acesso à medicação para que você precisasse também mais precária, realização de exames para acompanhar o estado de saúde. Então, quando chega numa pandemia em que o corpo precisa resistir a uma infecção viral, esse acúmulo de um acesso à saúde mais precário também pesa. Isso a gente vê na população de baixa renda ou população negra, que não só tem o acesso à saúde mais precário, como também está se expondo mais, porque é a população que precisa sair de casa. Então, eu tenho informação de que o Instituto Polis já fez pesquisas anteriores sobre a Covid, né? Quer dizer, como é que... Teve uma, inclusive, que mostrava a incidência de Covid por rua da cidade, né? Eu queria saber como é que vocês fazem a relação das pesquisas anteriores com essa. Tem uma complementariedade? O que é? Eu acredito que sim. Quando a gente partiu do início, assim, essa primeira pesquisa, que foi o mapeamento da Covid, era justamente porque a gente queria enxergar como que ela se manifestava na cidade e conseguir mudar a escala de análise. Porque ficar analisando pelo distrito administrativo ou pela cidade como um todo, você invisibiliza determinadas condições que as pessoas vivenciam, então a experiência de vida é diferente, então a maneira de você se proteger também vai ser diferente, você precisa levar isso em conta na hora de formular políticas públicas. E aí isso foi indo, e a gente foi analisar. O primeiro passo foi pensar qual que é a população mais afetada quando a gente considera o critério raça-cor. Porque, apesar da maioria das pessoas, dos óbitos, serem de pessoas brancas, quando a gente compara e faz essa taxa de mortalidade ajustada, né, por raça-cor e também por idade, a gente vê que a população negra é mais afetada e esses óbitos estão concentrados em regiões mais afastadas do centro, justamente porque é onde tem também o maior percentual de pessoas negras residentes em São Paulo. E aí a gente foi somando. Então, primeiro a gente começou em territorializar, depois a gente quis analisar por raça-cor, e aí a gente ficou pensando que o vírus é um vírus de circulação. E o que é preponderante para a sua circulação? É o seu trabalho. Então, a gente encaminhou para essa análise em relação às ocupações. Então, acho que uma coisa foi alimentando a outra.
E aí a gente vê por que homens negros, que é lá do primeiro estudo que a gente fez, que acho que é do ano passado, por que homens negros têm a maior taxa de mortalidade? O que explica isso? Aí a gente vai para as profissões, que é o Estudo agora de maio. Construção civil, a maior parte dos óbitos na construção civil é de pedreiros. Pedreiros, em sua maioria, são homens negros. No transporte e tráfego, entre motoristas de ônibus. A mesma coisa para empregadas domésticas, né? Esse é o perfil Exatamente. daquela curva da mortalidade que aproxima as mulheres negras mais próximas dos homens brancos do que das outras mulheres. Tem muito a ver com qual é a inserção no trabalho, qual é o tipo de atividade que a grande parte das mulheres negras e dos homens negros desempenham na cidade. São serviços que expõem essa população, né, diariamente. E não há política que esteja se dispondo a trabalhar por esse viés do trabalho, de como determinados grupos estão se expondo mais do que outros. Pelo contrário, esse tipo de informação que é pública, foi a Secretaria de Saúde que fornece para a gente via lá, né? Pelo contrário, esse tipo de dado é meio que ignorado, negligenciado. A gente não, né? Mas pactuou-se que o combate à pandemia na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, no Brasil, e olhe lá, né? Mas na cidade de São Paulo, principalmente, se dá através do controle da lotação dos hospitais. Enquanto essa parte do sistema de saúde não entrar em colapso, com UTIs lotadas e gente morrendo lá de fora, tá tudo bem. Mesmo que isso tudo bem signifique 1.000 mortes, 2.000 mortes, 4.000 mortes por dia. Então, os dados são negligenciados, a saúde primária, o atendimento básico, a ação dos agentes comunitários nesses territórios também são negligenciados. E o que se faz é aumentar leito, contratar profissional, kit de intubação e UTI. Contanto que isso não colapse, a gente pode abrir escola, pode abrir comércio, pode abrir serviço, e esses números que a gente está apresentando hoje vão se somando, né? É bom lembrar que a gente está falando de 2020, mas também já pega um pouquinho de 2021, tá? Nesses óbitos que a gente mostrou hoje, eles vão até a primeira quinzena de março. Então já pega um pouco do que é 2021 em São Paulo. Está se anunciando aí uma terceira onda, né? Se é que já não começou. Sim. Onde a expectativa dos especialistas é que se chegue a 4.000 mortes por dia, né? E até agosto a gente bateria em 600.000 mortes no Brasil. É um absurdo, né? E é isso que está, de alguma maneira, também indignando a população, né? Quando você teve a manifestação do sábado passado, em que era fora Bolsonaro e vacina já, né? Isso quer dizer que essa questão está pegando, que a população está se envolvendo. Vocês percebem algum envolvimento novo nessa história? Eu sinto que as pessoas, elas estão de saco cheio desse desgoverno, porque isso está começando a afetar muito individualmente. Então, hoje em dia é muito difícil você não conhecer alguém que faleceu de Covid, e aí você torna aquela história pessoal e deixa de ser uma coisa que, sabe, fica só nos números diários, ou então na taxa de ocupação de leitos. Você passa a trazer isso para a vida das pessoas, e a gente vê que não existe perspectiva de melhora. Então, assim, a gente, antes da pandemia chegar no Brasil, quando você analisa a expectativa de como o Brasil combateria essa pandemia, poxa, a gente tinha tudo para ter um combate exemplar, porque tem o SUS, que é um sistema de saúde único que é muito bem estruturado, que tem profissionais que são capilarizados no território, então que a gente conseguiria fazer o combate, a prevenção, o acompanhamento de casos leves, sem precisar enviar para o hospital, sem precisar abrir leito. E o Brasil é um exemplo, né, de vacinação. Então, no governo Lula, a gente conseguiu vacinar 80 milhões de pessoas em 3 meses. Então, se a gente tivesse aliado essas duas experiências prévias com a situação que a gente tem agora, o Brasil seria um outro exemplo, não seria um pária internacional. Então, acho que você juntando esses elementos com... Exatamente, não tem uma perspectiva de melhora, isso culmina nas manifestações e na indignação que muitas pessoas passaram a refletir sobre
o acesso à saúde, que era uma coisa que não era necessariamente estava no dia a dia de todo mundo. Vitor, o Instituto Polis teria condições de preparar uma proposta de política pública para enfrentar a pandemia? Ou isso já existe? Acho que os estudos dão bastante subsídio para isso. Inclusive, a proposta do critério territorial, ela vale para a distribuição das doses de vacina, como uma forma da gente tentar compensar esse desequilíbrio entre onde o vírus está e onde a gente tem que imunizar mais, prioritariamente, mas também é um critério territorial para a ação epidemiológica, né? Para o controle epidemiológico. Não é só a vacina é importante, mas é isso que ela apontou, onde é que os agentes comunitários de saúde, onde é que o acompanhamento da rede pública tem que focar esforços para conseguir não só a prevenção, mas dar o acompanhamento mais adequado, inclusive de casos leves. Porque são os casos leves, para eles não desenvolverem em casos mais graves e terem que demandar o sistema com leitos de UTI, etc., mas também são os casos leves que as pessoas acabam não percebendo que estão infectadas, se descuidam mais e acabam gerando novos casos porque transmitem, né? Outra coisa importante, que é muito importante, aliás, falar, o que esses dados mostram é que, porque é um vírus de circulação e ele está onde mais as pessoas circulam, a gente não pode demonizar o sistema público de transporte. Pelo contrário, o nosso sistema de transporte coletivo ele tem que ser entendido como uma estratégia ou uma solução, na medida em que a gente entendeu que existe um limite de isolamento, que a mensagem do fique em casa não funciona para a maioria das pessoas, e que não existe um apoio adequado para que as pessoas fiquem em casa, elas vão sair de casa, elas precisam trabalhar. Então, vai ter essa circulação e o isolamento tem um teto, tem um limite. Na medida que a gente entende isso, a gente não pode diminuir a frota circulante de ônibus, não pode diminuir a circulação de metrô e trem. Pelo contrário, tem que adequar esse tipo de serviço para que as pessoas que precisam trabalhar e circular pela cidade circulem com segurança, com mais segurança, né, para se expor menos. Então, isso para falar do transporte, para falar da ação da saúde, tem coisas de mais médio e longo prazo que tocam também a questão da habitação, do saneamento. Ficar em casa onde não tem água para se cuidar é quase que uma provocação de tão absurdo, né? E essa é a realidade de muitos domicílios ainda na Grande São Paulo, no município de São Paulo também. Então, acho que esse estudo, que trabalhou mais em relação às profissões, ele acaba se juntando aos demais, e não só os que o Polis faz, mas, no fundo, acho que a gente hoje está aqui representando uma comunidade, né, de laboratórios, instituições que fazem pesquisa, de organizações que estão mais na ação direta, do cuidado com o território, com a população local, que estão, desde o ano passado, tentando descobrir o que a gente tem que fazer para conter o contágio, para proteger as pessoas e para salvar vidas, né? E todas essas instituições, todas essas organizações têm muito a dizer do que deve ser feito. Está difícil fazer algumas pessoas entenderem, né? Inclusive, as organizações que trabalham localmente têm feito, algumas delas trabalhos exemplares, como, por exemplo, em Paraisópolis, para dar apoio às famílias, para se isolarem, se protegerem. Isso teve efeitos, inclusive, no ano passado, a ponto de conseguir conter a mortalidade dentro da favela de Paraisópolis. Muito bom. Quer dizer, nós teríamos elementos para poder contribuir se houvesse algum nível de possibilidade de participação da cidadania no governo da cidade, né? E também é um elemento importante, né? Inclusive, os nossos conselhos, eles foram desativados, né? Mesmo o Conselho de Saúde parece estar funcionando de uma maneira muito precária, né? E, olha, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, o papo vai rápido, né? E eu queria dar 2 minutos para cada um de vocês, né? Seja para contar um pouco a perspectiva de continuidade desse trabalho, seja para vocês ressaltarem algum elemento importante que não teve o devido destaque, enfim, quer dizer, um último momento de conversa nesse nosso encontro. Quem quer começar? Claro. Pode começar. Então tá, não, eu vou agradecer, vou aproveitar os 2 minutos para agradecer o convite. Eu acho que a gente conseguiu explorar bastante coisa, não só desse estudo, dos anteriores também, a gente conseguiu conversar bastante. Acho que a gente do Polis fica à disposição para outros diálogos como esse, e conheçam
os estudos do Polis através do site, do polis.org.br. E nas redes sociais a gente vai adiantando boa parte dos conteúdos que a gente desenvolve, para quem não quiser ler tudo. A nossa ideia, nosso projeto é continuar a fazer esse tipo de leitura, inclusive a gente já começou a analisar a mortalidade e os óbitos por profissão localmente, em alguns territórios na região central. A gente vai pegar também Sapopemba e Brasilândia para entender, nesses territórios, o que a ocupação das vítimas nos diz sobre como as pessoas estão se expondo e o que explica essa mortalidade tão grande. Mas é isso, fiquem atentos. A gente vai estar sempre divulgando esse tipo de estudo, de pesquisa, e acho que é isso. Obrigado. Eu queria agradecer também a participação, foi muito bom conseguir conversar assim livremente sobre a pesquisa e também puxar dados e elementos de outras reflexões que a gente veio fazendo desde o ano passado, e um convite a todo mundo ler a pesquisa e se desdobrar em cima dos dados, porque a gente faz questão de divulgar todas as nossas bases abertas, inclusive como a gente faz o pedido para a prefeitura para obter essa informação. Então é isso, sigam a gente, leiam as pesquisas e acompanhem os próximos passos. Muito bom. É isso. Bom, eu quero agradecer muito a Lara Cavalcante e ao Vitor Nizida por estarem aqui com a gente, os dois arquitetos, os dois pesquisadores do Instituto Polis. Agradecer ao Instituto Polis pela produção dessa pesquisa e agradecer a você também que está nos assistindo. Muito obrigado. Semana que vem tem mais.